Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês esse ursinho super fofo. E olha só pessoal, pra que ele serve. É exatamente uma base para você colocar o seu óculos. Olha só como fica legal. E você pode colocar o óculos de grau e também pode colocar óculos de sol. Quer aprender? Então vem comigo! Então vocês vão precisar de uma agulha de crochê de 3,5 mm, um marcador de pontos, tesoura para arremate e agulha de tapeceiro. Os olhinhos vocês vão precisar do tamanho 14, de 14 milímetros, tá? O narizinho do tamanho de 11 milímetros. E a linha amigurumi na cor castanha. Bom, então vamos lá. Para dar início à peça, vocês vão fazer aqui o nozinho inicial, que só vai laçar, vai puxar aqui e deixar ele bem firme para não escapar. E agora vocês vão fazer 20 correntes. Então, feito aqui as 20 correntes, vocês vão aqui na segunda correntinha e vão começar fazendo ponto baixo, tá? Então, aqui faz o primeiro ponto baixo. E vocês vão fazer essa sequência até o final da carreira. Então, aqui cheguei ao final da carreira. E tá vendo nesse último ponto aqui, que fizemos aqui o ponto baixo, nós vamos fazer mais 2 pontos baixos nesse mesmo ponto, tá? Então, esse último ponto vai ficar com 3 pontos baixos. Bom, então vamos continuando aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, tá? A gente deu a voltinha ali fazendo 3 pontos no mesmo ponto e continuando com um ponto em cada ponto até o final. Aí cheguei aqui, então ficou dessa maneira, ó, um ponto para cada ponto de base e chegamos aqui no final. E aqui nesse final de carreira nós vamos colocar mais um ponto baixo nesse último ponto, tá? Então, esse último ponto vão ter 2 pontos baixos. Finalizando assim essa primeira carreira. E aqui nesse próximo ponto, vai ser o ponto de início da próxima carreira. Então, feito aqui o ponto baixo, nós já vamos inserir o marcador para começar a contar a próxima carreira. Então, aqui nessa segunda carreira, nós vamos começar fazendo um aumento. Então, nesse primeiro ponto onde tem o marcador, a gente faz mais um ponto. Aí, formando o aumento no primeiro ponto. E agora, nós vamos fazer uma sequência de 17 pontos baixos, tá? E vamos fazer aqui 17 pontos, um ponto sobre ponto, até o final aqui, antes da voltinha. Então, cheguei aqui na primeira voltinha, e aqui nós vamos fazer uma sequência de 3 aumentos, tá? Então, aqui nós vamos colocar o primeiro aumento aqui nesse ponto. E vai seguir fazendo mais 2 aumentos. Então, serão uma sequência de 3 aumentos. Feito aqui os 3 aumentos, que completa essa curva. Agora, nós vamos iniciar aqui fazendo um ponto sobre ponto de novo. E vamos fazer por 17 pontos, até chegar aqui na próxima curva. Aqui no próximo aumento aqui, tá vendo aqui, ó? Esse próximo aumento. Aqui. Aí dá um total de 17 pontos até ali. Então, vamos lá.
Aí, feito aqui, chegamos na curva. Então, feito aqui os 17 pontos, aqui sobrou 2 pontos baixos aqui para o final da carreira. E nesses 2 pontos, nós vamos fazer 2 aumentos, tá? Aí, vai seguindo aqui o primeiro aumento e o segundo aumento. Finalizando assim essa segunda carreira, tá? Aí, ficou certinho lá a voltinha, com 3 aumentos, e na outra voltinha também com 3 aumentos. Então, vamos iniciar agora a nossa terceira carreira, que terá no início aqui 2 aumentos. Então, uma sequência de 2 aumentos. Aqui no primeiro, faz mais um. Aí, é um aumento aqui. E nesse próximo ponto, nós vamos fazer um aumento também. E agora, vamos fazer aquela sequência de 17 pontos baixos até chegar lá na outra curva lá. E aí, quando chegar lá na curva, nós vamos fazer 6 aumentos, tá? Começando no primeiro aumento lá da curva que vocês vão ver aqui, ó. Dá até pra perceber, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem um aumento. Então, vamos começar a contar daqui. Aí, vamos fazendo aumento, aumento, aumento por 6 vezes. Aqui nessa curva, tá? Bom, aqui eu cheguei na curva e vou mostrar pra vocês, tá? Aqui, tá vendo, pessoal? Esse primeiro ponto aqui, ó, ele é um aumento, tá vendo? Então, a gente vai começar a contar daqui, o aumento, contando uma sequência de 6 aumentos. Bom, aqui eu já fiz a sequência dos 6 aumentos, e agora nós vamos fazer mais 17 pontos baixos até chegar lá no outro aumento, que é a outra curvinha lá, ó. Aqui, fiz os 17 pontos baixos seguidos, né? E chegamos aqui no primeiro aumento. Então, aqui nós vamos fazer uma sequência de 4 aumentos. E assim, chegamos aqui no marcador. Então, pessoal, aqui, ó, deixa eu fechar aqui para iniciar a quarta carreira. Agora, na quarta carreira, uma carreira sem aumentos, tá? Vamos seguindo ponto sobre ponto na carreira toda. Aí, aqui eu já fiz para mostrar para vocês. Fiz a carreira toda sobre ponto. Vamos iniciar agora a quinta carreira. Nessa quinta carreira, nós vamos fazer ela iniciando com o aumento. Então, aqui eu vou fazer aqui no primeiro. Faço o primeiro ponto baixo, que é para iniciar a carreira. E já coloco o marcador. Faz agora mais um ponto, que é para formar o aumento. E no segundo ponto, nós vamos colocar um ponto baixo. E vai fazer mais um aumento. E no próximo, um ponto baixo. E no próximo, um aumento. Então, feito aqui, tá? O primeiro ponto nós fizemos o aumento, no segundo um ponto baixo, no terceiro um aumento, no quarto um ponto baixo, no quinto um aumento. Agora nós vamos começar a fazer ponto sobre ponto, seguindo aqui os 17 pontos baixos da sequência, tá? Bom, então aqui já fiz os 17 pontos baixos, chegamos aqui na esquina da curva. E aqui onde começa o próximo aumento, tá vendo? O primeiro aumento da curva. E aqui nós vamos fazer a mesma sequência. Um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo.
até chegar aqui do outro lado da curva, onde tem o último aumento, tá? Então, nós vamos fazer essa sequência de aumento e ponto baixo por 6 vezes, até chegar aqui, ó, vai dar certinho. E na sequência, 17 pontos baixos. Bom, então aqui eu já fiz aquela curva de 6 vezes um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. E cheguei aqui na próxima curva. Aqui nessa próxima curva, nós vamos fazer um aumento, um ponto baixo, por 4 vezes. Então, aqui nesse primeiro aumento, tá vendo? Nós vamos fazer aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui do aumento, nós vamos fazer um aumento. Então, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, até chegar ali no marcador, que vai dar um total de 4 vezes, um aumento e um ponto baixo, tá? Então, finalizamos a 5ª carreira e chegamos aqui no marcador. Agora, nós vamos fazer da carreira 6 à carreira 9. Então, são 4 carreiras que nós vamos fazer de ponto sobre ponto. Nessas 4 carreiras não haverão aumentos, tá? Então, nós vamos fazer 4 carreiras, ponto sobre ponto. Feito aqui as 4 carreiras e ficou desta maneira. Então, a nossa base já está pronta, tá? Vai ficar desse tamanho. Aqui, nós já podemos cortar o fio e arrematá-lo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como a gente vai arrematar para ficar bem bonitinho, tá? Tira o marcador, insere a agulha e vai puxar, vai fazer um ponto baixíssimo. E já pode puxar aqui a linha. Agora, nós vamos passar ela aqui, tá vendo? O próximo ponto vai de baixo para cima. Insere a agulha e vai passar esse fio solto aqui para dentro, ó. Assim, nessa direção. E agora você vai vir aqui no ponto da frente. Aqui, ó. Deixa ele firme. Vai pro ponto da frente. Passa por baixo. Aí puxa a linha lá, ó. E desce ela. Tá vendo? Ela ficou certinho. Aí nem parece que tem acabamento aqui, ó. Parece que é uma coisa só. Aqui nós vamos fazer o arremate. Aqui nós vai inserindo aqui por dentro do trabalho, tá vendo? Aí vocês podem fazer com a própria agulha do crochê, ou então faz com a agulha de tapeceiro, que é bem mais rápido também, tá? Fica um acabamento bonitinho. Então, agora nós vamos deixar aqui essa base e vamos começar a fazer as outras partes da peça, que são as orelhinhas e também o focinho para poder colocar o óculos em cima, assim, ele fica bem bonitinho, tá vendo? Ó, o tamanho deu certinho. Então, vamos começar a fazer as outras partes que ainda estão faltando. Bom, então aqui nós vamos fazer a orelha, tá? Nós vamos pegar o fio, fazer o anel mágico, e dentro do anel mágico vai colocar 6 pontos baixos. Feito aqui os 6 pontos baixos, vai puxar aqui a linha para fechar. Puxou bem. Aí vai lá no primeiro pontinho e faz um ponto baixo aqui para poder iniciar a segunda carreira, tá? Então, aqui já vai colocar o marcador. Nessa segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, o aumento aqui no primeiro ponto, onde está o marcador. E, na sequência, mais 5 aumentos. Feito aqui todos os 6 aumentos, vamos iniciar a terceira carreira. Então, tira o marcador.
Nessa terceira carreira, nós vamos fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento, ponto baixo, aumento, até o final da carreira. Então, chegamos aqui ao final da terceira carreira. Vai tirar o marcador, fazer um ponto para iniciar a quarta carreira. Coloco o marcador. E agora nós vamos fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Então, o primeiro já foi. Mais um ponto baixo e o aumento. Vai fazer essa sequência até o final da carreira. 2 pontos baixos, um aumento. Chegamos aqui ao final da quarta carreira. Vai tirar o marcador e fazer o primeiro ponto baixo da quinta carreira. Coloco o marcador, começa a fazer. A quinta carreira nós vamos fazer ela toda em ponto sobre ponto, tá? Não vai ter aumento. Então, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, chegamos aqui ao final da quinta carreira. Aí já podemos cortar o fio e arrematar, tá? E no acabamento, nós vamos fazer igual fizemos no acabamento da peça maior da base. Vamos fazer o ponto baixíssimo. E vamos finalizar o acabamento daquela maneira, puxando o fio, deixando o acabamento assim, perfeitinho. Aí fica dessa maneira. Agora vamos fazer mais uma peça, igualzinha a esta. Bom, aqui já fiz as duas orelhas, já estão prontas. Vou deixar aqui do lado. E vamos iniciar agora o focinho. Então, para fazer o focinho, você vai pegar a linha, vai fazer o anel mágico. E dentro desse anel mágico, você vai inserir 5 pontos baixos. Feito aqui os 5 pontos baixos, já coloquei o marcador. E nessa segunda carreira, vamos fazer 5 aumentos, tá? Para cada ponto, um aumento. Então, são 5 aumentos. Feito aqui os 5 aumentos, aqui agora na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, o primeiro ponto baixo ali do marcador, o segundo ponto já faço o aumento. Seguindo assim até o final da carreira. Agora, iniciamos aqui a quarta carreira e vamos fazer a quarta e a quinta carreira, ponto sobre ponto. Então, aqui feito as duas carreiras, aí ficou assim, tá? Ela vai fechando, o focinho vai fechando, assim, fica dessa maneira. Agora, a gente corta aqui a linha e já vamos arrematar. Aqui, como vocês forem cortar a linha, corta ela um pouco maior, pra gente poder fazer a costura do focinho lá na base, tá? Então, tem que ser um pouco comprida essa linha aí, aproximadamente uns 15 centímetros, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês onde inserir o focinho. Nessa peça que a gente teceu, você vai lá no centro e vai inserir ele. E aí, você coloca ele lá no meio. Insere ele até o final e já coloca a travinha. Pressiona a trava até ela ficar presa ali. E aí, ficou dessa maneira. Agora, pessoal, nós vamos unir as orelhas lá no topo. E vamos também unir o focinho. Vamos fazer a costura em volta dele e para isso vamos utilizar a agulha de tapeceiro. Então, você vai pegar a agulha de tapeceiro, vai inserir essa linha que ficou sobrando, né? E já vai iniciar a costura. Então, a gente vai centralizar ele aqui. Coloca a linha que sobrou lá pra dentro. E vai centralizar ele mais ou menos assim. Viu que tá no centro? Já começa a costurar, tá?
Então, aqui eu já iniciei a costura, vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo. Aqui já tô no final da costura, vou mostrar um pedacinho pra vocês terem uma noção. Só vai fazer esse vai e vem, tá? Aí, dessa maneira, a costura fica imperceptível. E assim fica um acabamento delicado. Bom, aqui finalizei a volta, né, da costura. Vamos virar a peça e vamos fazer aqui o arremate. Então, você vai lá atrás da peça e vai fazer um nozinho. E já vai esconder a linha por dentro do trabalho, tá vendo? Vai pegando assim, ó. Vai passando por dentro assim. E aí esconde dessa maneira, tá? E já pode cortar aqui. Agora, vamos fazer a costura das orelhas. Vai inserir a linha na agulha de tapeceiro para poder fazer a costura. Então, a costura vai ser aqui na direção, logo após a curva, tá vendo aqui, ó? Logo após a curva, você já coloca aqui direcionado e já vai fazer o vai e volta na costura, tá? Assim. Super fácil, pessoal. Só vai e volta assim e ele já fica bem presinho. Vai fazer aqui mais ou menos 4 a 5 pontos, tá? Aí, para arrematar, pode esconder a linha aqui. E essa outra linha também pode esconder. E assim, pessoal, já costurei ali também o outro lado para vocês verem. Agora, vamos encaixar os olhinhos. Então, os olhinhos, eles vão ser nessa direção, ó. Logo após o focinho, você vai marcar ali, ó, naquela carreira inicial que a gente fez, a primeira carreira. E vai contar 2 pontinhos pro lado. Então, na carreira inicial, lá do meio, e 2 pontinhos pro lado. Ó, aqui vocês conseguem observar melhor. Ó, vai seguir essa direção, 2 pontos pra lateral, seguindo ali na primeira carreira, né, carreira inicial. E aí vai ficar assim. Aqui eu vou mostrar pra vocês o outro lado. Tá vendo, ó? Segue a linha, 2 pontos pra lateral, bem aqui na carreira inicial. Insere. E aí já pode fixar na travinha, tá? Aqui eu já coloquei as travinhas. E aí ficou assim. A orelhinha fica bem firme. E aí só você encaixar o óculos. Olha que lindo que fica, pessoal. Ele fica certinho, né? Muito lindo, muito fofo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Obrigada por assistir o vídeo. Até a próxima.